É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Bom dia, graças a Deus estamos juntos nesta manhã de segunda-feira, hoje 16 de dezembro. O mês está indo embora rápida e velozmente. Hoje comemora-se o dia do reservista e nós queremos aqui dar os parabéns a todos os reservistas pela passagem do seu dia. Quero lembrar ainda o provérbio do dia que está no capítulo 11. No capítulo 11, versículo 14. Diz assim a palavra de Deus: não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Como é importante a gente ouvir um conselho, uma orientação de pessoas experientes na vida, não é? E quando não há sábia direção do que governa, do que dirige, do que administra, tudo dá errado. Isso nós temos visto no longo curso da história do nosso país. Quantos governantes dirigiram os destinos desta nação que levou o país a um caos. E é por isso que nós temos que orar muito pelo nosso país, como diz aqui no livro de Provérbios. Quando não há sábia direção, o povo cai. Havendo sábia direção, não havendo sábia direção, o povo cai. Mas na multidão de conselheiros há segurança. Guarde este sábio conselho da palavra de Deus no seu coração. Estaremos dentro de instantes trazendo a conclusão desta mensagem que nós transmitimos em nosso templo. E você também terá a oportunidade de ouvir ainda neste programa o conjunto coral Saracalen, que esteve celebrando o 39º aniversário durante o mês passado de novembro. Atos capítulo 4, versículo 32, nós encontramos ali, meus irmãos, um sentimento no primeiro século de como andavam, como se relacionavam os cristãos. Atos capítulo 4, versículo 32, e eu chamo a sua atenção para esta expressão, porque era assim que aqueles cristãos se comportavam. Da multidão dos que creram era um só, um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Aqui nós podemos ver que no início, nos primórdios da igreja, no primeiro século, aqueles cristãos, eles praticavam a unidade do corpo de Cristo. Eu vou repetir o texto. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo porém lhes era comum. Quem pode dizer amém, como disse o irmão? Amém. Amém quer dizer assim seja, irmãos. Então nesse versículo 23, nós entendemos que a palavra em vigor, a palavra essencial aqui era o amor. O amor. No verso 23 ainda, voltando um pouquinho, ele diz: eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Para que o mundo veja. Sabe, irmãos, o mundo lá fora lê a vida de cada um de nós pela maneira como nós nos comportamos, dentro e fora de casa, no trabalho, na rua, no comércio, na indústria, onde você estiver. Nas suas transações comerciais, quem é comerciante, se você tem 2 pesos e 2 medidas, se você tem, uma hora você está, se ensina ou não, outra hora você está com meias verdades. O mundo lê essa interpretação de nós como intérpretes do Evangelho, lá fora. Que aqui dentro é muito fácil ser crente. Aqui dentro é muito fácil ser cristão. Aqui é muito cômodo, aqui é muito confortável. Que é uma maravilha. É diferente do relacionamento conjugal.
muitas vezes, entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre pais e filhos, entre irmãos consanguíneos de uma mesma família, entre parentes. É muito diferente. Nesse verso 24 que nós vamos ler agora: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Irmãos, só poderemos revelar que estamos unidos pelo amor, e esse é o amor de Cristo que nos constrange, conforme está lá em 2 Coríntios 5,14. Ou seja, para Ele ter um coração cheio de amor, é preciso que nós estejamos mortos, como Paulo disse, repetindo o texto que eu já citei: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que tenho na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se não for desta maneira, nós não vamos, irmãos, experimentar, nós não vamos ter o sabor, como você quando está degustando um alimento, você não vai degustar a unidade do corpo de Cristo, porque muitas vezes nós nos individualizamos, muitas vezes nós nos comportamos como somente nós existíssemos no corpo de Cristo, e aí nós fazemos ou contribuímos para que este corpo adoeça, para que este corpo esteja doente, enfermo. Infelizmente, isso pode acontecer, se nós não procurarmos viver aquilo que Jesus mostra, que Paulo, escrevendo nas suas epístolas, inclusive, observem que a igreja de Corinto, a igreja mais difícil que Paulo teve, como aquele que estava ministrando através das cartas, palavras de doutrina, de informação, de conhecimento, para que Cristo fosse formado na vida deles, Paulo teve condições de discernir, de mostrar com muita clareza que eles estavam vivendo divididos como membro do corpo de Cristo. E aí eu chamo a atenção dos irmãos para as dificuldades que Paulo encontrou naquela igreja de Corinto. E diga-se de passagem, era uma igreja que não faltava nenhum dom. Conforme vemos no primeiro capítulo, salvo engano, nos versículos 4, nós encontramos essas palavras: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos, nele em toda palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Aquela igreja era cheia dos dons do Espírito, irmã Oseni Simplício. Mas havia alguns membros que se comportavam como se estivesse, dividindo o corpo de Cristo. No capítulo 1, versículos 10, desta mesma carta, 10 a 17, olha o que é que Paulo diz aqui: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos, falando de unidade, na mesma disposição mental e no mesmo parecer, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. E era corpo de Cristo, era uma igreja que não faltava nenhum dom. Olha lá, aqui no Data Show: pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós chegue a dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também os da casa, a casa de Estéfanes. Além destes, não me lembro se batizei algum outro.
porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que não se anule a cruz de Cristo. Então Paulo está falando aqui sobre, ele estava exortando a igreja de Corinto quanto à questão da unidade do corpo de Cristo, que é o nosso tema aqui. Aliás, eu quero dizer uma coisa para vocês, talvez poucos púlpitos falam ou pregam sobre esse tema, que o que a gente vê aí hoje são outras mensagens muito diferentes da que agrada ao povo, da que traz uma certa, é uma pluma, e não se mostra a realidade muitas vezes em que o corpo de Cristo se encontra, às vezes dividido. Paulo escrevendo nessa mesma carta, no capítulo 3, versículos de 1 a 9, ele fala com muito mais clareza. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo ao homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo? Quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E finalmente, hoje de manhã eu preguei sobre situações que às vezes a igreja se depara, e eu estou trazendo essa mensagem hoje, que eu creio que quem esteve de manhã, isso aqui para nós vermos o quanto nós precisamos de nos esforçarmos, de trabalharmos para que realmente nós nos comportemos, contribuindo assim para que haja unidade no corpo de Cristo. Finalmente, Paulo escrevendo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versos 18 a 22, e diga-se de passagem, repito, tratava-se de uma igreja que não faltava nenhum dom, tinha de tudo lá, os dons espirituais, a igreja estava abarrotada mesmo, mas tinha alguns cristãos que se comportavam de modo irregular, de maneira vergonhosa até. No capítulo 5 ele fala, havia até quem estivesse tendo relacionamento com a mulher do seu próprio pai, incesto. Outros estavam levando casos até os tribunais, para que os ímpios julgassem as causas. Mas vamos lá, nos versos 18 a 22 do capítulo 11, Paulo diz, porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Hoje de manhã eu falei sobre isso. Havia duas ceias que a igreja celebrava. Havia uma ceia que era um verdadeiro jantar, era um banquetão, como aquele que a gente tem no final de ano, já realizado aqui na igreja. Comida para valer. Todo mundo se alimentava. E depois havia uma outra ceia, que era a ceia do Senhor, que a gente celebra mensalmente aqui, simbolicamente, simbolizando o corpo e o sangue de Jesus derramado na cruz. Pois bem, havia alguns cristãos da igreja de Corinto, que quando iam participar daquele jantar, tinha deles que ia para lá de barriga vazia mesmo, para meter a cara
e cometeu o pecado da glutonaria. Comia mesmo, ao ponto de deixar alguns irmãos sem ter o que comer. É por isso que Paulo diz aqui: quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome. E aí lá mais adiante nos versos, quase nos últimos versículos, ele diz: quem tiver fome, coma em casa. O homem é um ser social, mas também é um ser espiritual. Amém? E quero dizer uma coisa para vocês, eu estou terminando. O termômetro da sua vida física, material, dará o grau de espiritualidade que você chegou. Vai revelar o termômetro do comportamento físico, biológico, suas atitudes comportamentais, nos relacionamentos interpessoais, vai demonstrar, vai ser uma verdadeira demonstração do grau espiritual que você alcançou ou a que você chegou. Ponha isso na sua cabeça. É por isso que a gente às vezes vê certas pessoas, seja ele quem for, como cristãos, mas fulano fez isso. Mas como é que fulano se passou para isso? Mas como é que ele chegou a esse ponto? Ele que era tão dedicado, tão consagrada, tão envolvido na obra de Deus. É que muitas vezes, meus irmãos, dizia o pastor, dizia não que ele ainda está vivo, Paulo Ruiz Garcia, pastor da igreja episcopal em Recife, que pregou aqui nessa igreja. Há determinados cristãos que usam a capa, eles colocam-na quando entram no templo e tiram-na quando saem da igreja. Nós não podemos viver uma vida dúbia, nós não podemos ter 2 pesos e 2 medidas. Nós devemos ser cristãos, como dizia a irmã Alzira Dantas, de saudosa memória, aliás, Alzira Gomes: seja crente de verdade. Era uma frase que ela dizia, acho que Marise deve estar lembrada, né? Ela dizia muito isso. Quando ela chegava para a gente, ela dizia: meu filho, seja crente de verdade. Ela dizia isso, quem chegasse, quem se aproximasse dela. E depois da gente passar muito tempo a ponderar nessas palavras, ela estava dizendo: seja cristão autêntico, seja cristão de verdade. Porque até o diabo é crente. Sabia? A Bíblia diz, até Satanás é crente. Só que ele não tem o temor a Deus, ele não obedece. Portanto, meus irmãos, finalmente, nesses versículos últimos do texto que nós tomamos como base desta mensagem, nós encontramos o apóstolo João fazendo as palavras do Senhor Jesus, e a gente está terminando com isso aqui, nos versos 25 e 26. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Eu vou fazer uma pergunta terminando essa mensagem. Se eu perguntasse aqui: o amor de Deus está em você? Obviamente você vai dizer: está, pastor. Se eu perguntar: o amor de Jesus está em você? Está, pastor. O amor que você, desde que creu no Evangelho, da pessoa do Espírito Santo, está em você? Está, pastor. Agora lembre-se de uma coisa: Jesus, quando aqui esteve, glorificou o Pai. Quando Jesus foi assunto aos céus, ele deixou o Espírito Santo para glorificar a Jesus. E nós estamos aqui, meus irmãos, neste mundo, até o dia que o Senhor, antes de vir nos buscar, como membro do corpo de Cristo, para que o nome dele seja glorificado em toda a nossa maneira de viver. E se nós não estivermos glorificando a Deus em toda a nossa maneira de viver, sabe o que é melhor?
nós morrermos, não vale a pena viver. Dizia a irmã Zélia de saudosa memória: nós vivemos para a glória de Deus. E se nós não estivermos glorificando a Deus, nós estamos ocupando espaço aqui no mundo em vão. Que você viva de tal maneira que o nome de Jesus seja glorificado. E aí você estará contribuindo para que haja unidade do corpo de Cristo, porque foi isso que Jesus falou nos 2 últimos versículos que eu li para você. E eu deixo esse finalzinho para que você saia daqui pensando nisso. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja, para a glória do seu nome. Fiquemos em pé, irmãos. Glória a Deus. Nós vamos orar nesse instante. Vou fazer uma oração para que você que está aí em pé agora pense seriamente como você está vivendo como membro do corpo de Cristo. O nome de Jesus está sendo glorificado. O nome do Senhor Jesus está sendo glorificado de tal maneira que todos veem você como uma pessoa muitíssimamente, desculpe esse grau aumentativo, abençoado. Onde você está, onde você se encontra, você está sendo alguém que realmente está glorificando a Deus? Amém? O mundo crerá, Senhor, neles, no teu evangelho, se eles viverem aquilo que eu mostrei. Assim como eu estou em ti, tu está em mim, que eles estejam nele. Amém? Vamos orar? Pai, eu quero te pedir nesta hora que o teu Espírito Santo traduza em cada vida, em cada mente, em cada coração esta palavra que recebemos. Nós reconhecemos que muitas vezes, Senhor, nós por atitudes, por atos, por gestos, por expressões, por palavras, nos comportamos de tal maneira que estamos contribuindo não para que a unidade ela possa cada dia se aperfeiçoar, ou ser aperfeiçoada através das nossas vidas em comunhão, em humildade, em amor, em perdão, em tolerância, em nós nos compreendermos e aceitarmos uns aos outros com as suas diferenças, porque nós somos um ser social, e como membro do corpo de Cristo, Senhor, não podemos andar, viver, proceder ou nos comportarmos de tal maneira que nós, ao invés de contribuirmos para que essa unidade ela seja vivenciada, ela seja experimentada em cada vida, ela se torne apenas, Senhor, teoricamente falando, algo impossível de se viver. E por isso nós te pedimos em nome de Jesus, muda, Senhor, transforma, Senhor, restaura, regenera, Senhor, a nossa vida, o nosso modo de viver, de tal maneira que nós contribuamos em tudo, Senhor, para que haja unidade no corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo não esteja dividido, Senhor, mas haja unidade, haja união, haja comunhão, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos que tu trabalhes em cada mente, em cada coração, e que nós voltemos para as nossas casas inquietos, Senhor, pelo nosso modo de viver. Portanto, nós te rogamos agradecidos, mais uma vez, crendo que teu Espírito Santo está trabalhando agora, em todos quantos acompanharam toda esta mensagem, tanto aqui, como aqueles que se encontram também em seus lares. Em nome de Jesus. Amém.
Agradecemos a todos que estiveram conosco, que todos fiquem com Deus. A paz do Senhor para você e para toda a sua família e até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Manso e suave é Cristo chamando, chama por ti, por